Bem-vindo a mais um vídeo. Nessa oportunidade vamos falar de um tema muito importante que com certeza você que me assiste já deve ter passado por isso, né? E nós vamos falar de um caso real, de uma experiência de vida. Como recuperar um cliente perdido, né? Eu me recordo que quando estive em São Paulo, inclusive eu relatei isso nos 30 dias, né, contando a nossa história de 30 anos, dediquei um dia específico para contar esse. E ali mantive contato com o Sérgio Bocalini, já o havia conhecido, né, na primeira Expo Praga que havia participado, e então eu fui com esse objetivo de conhecer a melhor empresa que existia. Então ele propôs, né, esse encontro, né? E isso está relatado aí no vídeo contando esse episódio. Mas estando lá, né, conversando com um grande amigo chamado Zé de Sá, uma das perguntas que eu fiz foi o seguinte: vendo toda aquela estrutura, eu fiz uma pergunta: vocês perdem algum contrato? E ele respondeu: sim, Carlos, perder faz parte do negócio, né? Agora, nunca perdemos por incompetência. Então eu gravei aquilo ali, né? E então fundamentei os meus passos, né, nessa premissa, né? Nunca perder por incompetência. Mas a verdade é que já estávamos bem avançados, né, nos nossos trabalhos, né, com bastante contratos, e tínhamos, né, uma extensão territorial que funciona até hoje, uma região, né, tem uma unidade de atendimento e tinha um responsável, né, por essa região. E, enfim, quando menos esperamos, fomos notificados com o cancelamento de um grande cliente, né, da área hoteleira. E assim, foi um choque, né? O colaborador, né, simplesmente não atribuiu culpa nenhuma a ele. Para ele a qualidade estava tudo ok, não tinha havido nenhuma queixa anterior, simplesmente, né, o contrato foi extinto, né, e já havia sido removido dos portas-iscas, né, eles já haviam contratado outra empresa. Poxa, eu fiquei muito triste e então decidi, né, tomar uma atitude. Viajei para esse local, né, e fui a esse contrato, né. Chegando lá, pedi para conversar com o gerente, né. Ele até estranhou, porque o contrato já tinha sido desativado, outra empresa já estava atendendo, né, mas tinha, né, uma certa aproximação, e então eu pedi para conversar com ele, né. E ele me atendeu. E ao entrar, né, na sala dele, ele pensou, né, que eu ia pedir para voltar, né, as atividades do contrato, para recuperar o contrato, né. E só, cara, infelizmente, já estamos com outra prestadora de serviço, né. Nós notificamos para o seu colaborador as deficiências, não houve, né, retorno da parte dele, e enfim tivemos que tomar essa atitude, né. E eu ouvi plenamente o que ele estava falando, né, e quando ele concluiu, disse: olha, fulano, eu não vim aqui pedir para recuperar o contrato. Eu disse: não, o que é que você está fazendo aqui? Eu vim aqui pelo seguinte, foi uma perda, né? Nós temos um relacionamento contratual aí muito antigo, né? E se a gente deixou de te atender em alguma coisa, eu preciso saber disso, e esse é o motivo pelo qual estou aqui. Eu preciso que você me fale o que lhe motivou a esse cancelamento, porque eu preciso de posse disso, dessas informações, trabalhar para que a nossa empresa não incorra no mesmo erro em outros clientes.
Então, eu preciso que você me fale com sinceridade onde houve a falha operacional, né? E se houve falha de comunicação, se houve falha do nosso escritório, do nosso atendimento, né? Para que eu possa, de posse dessas informações, trabalhar, né? E melhorar, tá certo? Para não acontecer isso. Por quê? Porque aqui nós já perdemos, né? E eu, no seu lugar, faria o mesmo. Eu disse, no seu lugar, eu faria o mesmo, né? Mas eu não posso simplesmente ficar omisso, né? Sem aproveitar essa oportunidade de melhoria. Onde nós estamos precisando melhorar? O que motivou, né, você como cliente cancelar o nosso contrato? Isso para mim é valioso. Então eu viajei aqui justamente para colher essas informações, né? Claro que eu lamento, justamente para reunir toda a equipe. Por quê? Porque foi uma perda muito grande, né? Isso não pode passar desapercebido, entendeu? Então ele começou a falar, olha, aconteceu isso, né? O que era que acontecia, né? O responsável atendia a região, né? Morava na região. Então, simplesmente, no final de semana, ele desligava o celular, né? E nenhum cliente que ligasse para um atendimento emergencial, né? Que era contratual, era a rede hoteleira, né? Então, simplesmente, ele desaparecia. E nós não estávamos cientes disso, apesar, veja, de supervisando tudo, né? Às vezes acontece isso, o cliente fica calado, né, sofrendo ali. Por isso que eu digo, o cliente quando reclama é bom. O cliente que reclama é bom porque ele está se fazendo ouvir, né? Mas nesse caso não houve, só houve simplesmente comunicado, né? Então ele me passou todos os detalhes, eu fui anotando, pronto, ótimo. Meu amigo, você me ajudou bastante, né? Porque com certeza eu te falo, onde nós erramos aqui, jamais erraremos em outro cliente. Isso eu posso te garantir, tá certo? Muito obrigado, desculpe qualquer inconveniente e você me ajudou bastante. Estava me preparando para sair, ele ficou de cabeça baixa, o gerente, né? Ficou de cabeça baixa, pensativo, né? E antes que eu saísse, né? Ele pegou o telefone, interfonou, né? Para a governanta, pediu que ela fosse para a sala, disse, Carlos, espera aí um pouco. E eu aguardei, né? Daqui a pouco ela chegou, nós tínhamos, né, um bom relacionamento com toda a equipe, isso é muito importante, né? E quando então ela chegou, né, ele disse, olha, o Carlos me surpreendeu, né? Nós cancelamos o contrato, já estamos com outra empresa atendendo, né? Ele veio aqui, ele não me pediu para reativar, para voltar, ele veio aqui pedir para que eu passasse para ele, né, o motivo pelo qual nós cancelamos, né? Por certo, ele não tinha conhecimento disso, certo? E isso mostrou a humildade e o comprometimento. Ele disse, falando para a governanta, ele disse que ele não quer errar. Se ele errou aqui, ele não quer errar em outro local. Então isso me fez mudar, tá? Então eu quero que você notifique a empresa que nós chamamos, tá certo? Nós vamos desativar, estava recente, acho que não tinha completado 30 dias ainda, tá certo? Desative, diga que nós não vamos prosseguir, porque nós vamos continuar o nosso contrato com a Exalar, com a empresa do Carlos, né? Poxa, isso foi uma coisa tremenda, eu saí feliz da vida, né? E então eu fiquei com essa lição, né? E é isso que eu quero passar para vocês, né? Escute o cliente, nunca se dê por vencido, né? Tente colher o máximo de informações, nem sempre aquilo que está em silêncio
representa tranquilidade. Procure saber, né? Quando eu chego em um local, quando eu chego em um cliente atendido, né, por nossa empresa, eu procuro todas as pessoas responsáveis, né? Eu pergunto como estão as coisas, se tem alguma coisa, se precisa, como é que está, né? E enfim, nós vamos coletando as informações, porque a nossa meta é a excelência, né, na prestação de serviço. Então, eu queria deixar este caso real, né, para vocês meditarem aí, né, e se de repente em algum momento você passar por isso, né, ou se já passou, comenta aí como foi, né, e a nossa realidade é a seguinte: hoje perdemos contratos, sim, sempre por valores, né? Então a gente está cobrando 1.000, o cara chega cobrando R$ 500, sempre, né, alguém tira o nosso contrato colocando 50% do valor, né? Então não perdemos por qualidade, né? Às vezes, se o cliente me chamar, olha, Carlos, alguém chegou aqui oferecendo 50% do valor, né? Eu não reduzo, tá? Eu não cedo, né, a esse tipo de situação, né? Se for possível ali a gente baixar alguma coisa, 10, 15, 20% no máximo do valor já cobrado, né? Mas não cedo, tá? Porque às vezes isso é uma jogada também do cliente, né? Mas a experiência real, verdadeira, legítima, é que todos os contratos que nós perdemos até hoje, né, por valor, né, eles voltaram para nós, tá? Eles voltaram. Então, vamos trabalhar com qualidade, com afinco, com dedicação, né? Não importa quantos concorrentes você tem ao seu redor, né? Você é o melhor. Você tem que acreditar em você, tá certo? Você é o melhor. Não se encante com veículos, com frotas, com material de merchandising, não, né? Você é o melhor. Para isso, você tem que mostrar ao seu cliente que você tem essa qualidade, que você tem esse diferencial. Valeu, pessoal! Até a próxima!